salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Sede da Sabedoria, dando sequência aos nossos ensinos sobre as questões que envolvem tanto a questão da moral como da bioética e etc. Depois de termos passado por vários e delicados temas dentro dessas blocagens, da moral, do gênero, da bioética e tudo, como eu prometi no último colóquio, nós trataremos nesse momento da questão ecológica, sobretudo à luz do pontificado e do magistério do Papa Francisco. Seja muito bem-vindo ao nosso ensino mais uma vez. E lembrando que no último colóquio, no último ensino, nós trabalhamos a dimensão da clonagem, Nos anteriores também falamos sobre a pena de morte, etc. E agora vamos dar um pouco continuidade, dessa vez falando sobre a questão ecológica. Como sempre nós fazemos, no início e ao final de cada ensino, nós recorremos a Deus por meio da oração. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, especialmente no dia de hoje, como Criador. Creio em Deus, Criador, como nós dizemos no credo. Nós agradecemos, Senhor Deus, por toda a tua obra da criação, por tudo que destes ao homem, por tudo que criastes comunicando a tua vida e o teu amor em cada uma das criaturas. Obrigado, Senhor Deus, Criador, pela beleza, pela harmonia da tua criação, que muitas vezes, infelizmente, é ferida pelo nosso pecado, pelo nosso excesso, pela forma de dominar, muitas vezes não conforme os teus desígnios. Queremos pedir perdão, Senhor Deus, Criador, por todas as vezes que não cuidamos adequadamente e com zelo de toda a tua obra criada. Mas obrigado também nesse dia, nessa noite, pela obra-prima, a mais especial, a mais excelente da tua criação, que é o homem, que é o ser humano. E podemos dizer, Senhor Deus Criador, hoje como salmista, podemos confessar que somos uma verdadeira maravilha. E essa maravilha consiste no fato de termos sido feitos à tua imagem e semelhança. E a ti, Virgem Maria, Mãe do Verbo, Mãe que trouxe a vida também ao mundo, Mãe que, por meio da sua disponibilidade, do seu sim, deste Jesus a toda a humanidade, Ele que é o Redentor do mundo, do cosmos, de toda a criação, de toda a obra criada de Deus. Roga por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos entrando então diretamente no tema de hoje, que é sobre a questão da ecologia, especialmente esse tema ligado, como eu disse há pouco, ao magistério e ao pontificado do Papa Francisco. Primeiro dizer que não são poucas as vozes, e mesmo dentro da igreja, que se levantam dizendo que o Papa Francisco é ambientalista, que pelo fato de se posicionar e até com uma certa frequência sobre as questões climáticas, ele passou a adotar, portanto, uma postura ideológica, de um ambientalismo ideológico. Eu acho que esse tipo de crítica ela não é justa, se lermos com um pouco de paciência os escritos do Santo Padre, seus posicionamentos, e se inserirmos o magistério do Papa Francisco dentro também de uma teologia da criação, de uma maneira mais abrangente e mais profunda. E aqui me permito ir colocando algumas coisas que eu julgo interessante para depois esclarecer um conceito que é essencial dentro do pontificado do Santo Padre, que é o conceito de ecologia integral. Não sei de certeza se esse conceito foi cunhado por ele mesmo,
mas o certo é que esse conceito ele aparece reiteradamente no magistério do Papa Francisco. Um dos passos fundamentais em termos oficiais do Papa Francisco acerca da questão da ecologia se deu exatamente no ano de 2015. Em maio de 2015, o Papa Francisco publicava uma encíclica chamada Laudato Si, Louvado Sejas, evocando o canto das criaturas do Santo de Assis, São Francisco. E pondo Francisco de Assis, e isso é muito interessante, como uma espécie de paradigma de cuidado com a criação. E só o fato de o Papa já colocar de início, já no título da carta, né, por evocar uma frase do Canto das Criaturas de Francisco de Assis, e colocá-lo como paradigma, aqui o Papa já está dizendo que ele não está defendendo uma bandeira meramente ambientalista, de que o cuidado da criação também tem forte ligação com o aspecto da fé, e de que devemos nos colocar frente à criação com o mesmo sentimento de fé e a mesma consciência que Francisco de Assis tinha, que é o fato de que não é simplesmente a natureza, não são simplesmente as árvores, a água, os pássaros, os peixes, os animais, mas é o fato de que tudo isso provém de Deus, foi criado por Deus. Então aqui a gente já percebe um laço muito intrínseco entre a fé cristã e o cuidado da criação. Então o Papa deu esse passo decisivo, algumas partes desta encíclica nós vamos tomar aqui durante o nosso ensino. Então guarda essa data, maio de 2015, Francisco então presenteia a igreja, presenteia o mundo, porque a encíclica também foi muito elogiada por outros setores da sociedade, inclusive por governos, por ONGs que lidam com a questão ambiental, né? E também comentadores que falaram da atualidade da encíclica como resposta global, uma realidade global, que não afeta somente uma parte do planeta, nem uma parte da população do planeta, mas todos, a casa comum. E também, segundo alguns comentadores, a linguagem muitas vezes também científica, o que demonstra conhecimento, inclusive técnico, do Papa Francisco sobre algumas questões e, claro, certamente também assessorado por uma boa equipe, né, que tem consciência e conhecimento também da realidade do mundo. Muito bem, maio de 2015 surge a Laudato Si. Mais recentemente, em outubro de 2023, o Papa Francisco, como uma espécie de continuação e de complemento da Laudato Si, ele publica um outro texto magisterial chamado Laudato Deum, né? E esse texto, ele, por assim dizer, ele retoma o fio condutor da Laudato Si, amplia, atualiza sobre alguns aspectos, e é como se fosse o texto que leva a um acabamento aquele da Laudato Si. Mas é curioso que a Laudato Si é um texto, uma carta encíclica, e a Laudato Deum, que poderíamos esperar que fosse também uma encíclica, vem em forma de exortação apostólica, o que provavelmente em termos de nomenclatura, né, significa ainda um peso ainda maior, porque exortação, o Papa está exortando a igreja, especialmente em primeiro lugar, mas também a humanidade como um todo, para essa questão tão delicada, tão atual, tão sensível que é o cuidado com a criação. Desde a Laudato Si, em 2015, o Papa Francisco, alguns disseram que a Laudato Si era a carta verde do Papa Francisco, exatamente como uma ironia, dizendo que nós teríamos um Papa ambientalista. Mas veja só, alguns pontos também que vão esclarecendo o porquê que essa situação também é pertinente. Primeiro, não restam dúvidas de que a questão climática hoje ela é uma questão urgente. Estudos e mais estudos
Pesquisas e mais pesquisas apontam para o fato de que se a humanidade não tiver uma reação positiva, não consertar determinados maus hábitos, não tiver uma mudança de postura frente à criação, a humanidade como um todo irá pagar muito caro daqui a algumas dezenas de anos. Precisaria nem esperar séculos, algumas dezenas de anos. Então, é evidente que a questão climática hoje, de fato, ela é uma questão emergente. Alguns criticam a igreja e o Papa Francisco dizendo, mas a igreja deveria estar interessada e mais preocupada com a dimensão da evangelização, de levar Jesus às pessoas, de fazer com que elas amadureçam, as que são cristãs, amadureçam sua fé. A igreja deveria estar primordialmente preocupada com essa dimensão espiritual dos fiéis. Isso não está de todo errado, equivocado. De fato, isso aqui é um elemento que a igreja sim precisa dar atenção. Mas vamos trabalhar com a perspectiva da conciliação, sem deixar de anunciar o querigma, sem deixar de evangelizar, sem deixar de administrar os sacramentos, sem deixar de levar Jesus às pessoas e a uma experiência de amadurecimento na fé. Sem deixar tudo isso, a igreja pode e deve integrar no seu ensinamento, na sua catequese, o cuidado também com a criação. Porque isso aqui é um elemento da humanidade. E a igreja também, João Paulo II dizia que o caminho da igreja é o homem. Então, é por ele, por meio do homem, da humanidade, do que ela passa, do que ela vive, do que ela sente, do que ela necessita, dos seus dramas, das suas ameaças, é por meio deste caminho que a igreja deve trilhar também, andar e comunicar sua missão e sua mensagem para o mundo. Então, um pouco de sensibilidade, nós vamos perceber que, de fato, isso não é uma questão de um mero e superficial ideológico ambientalismo. Isso aqui, de fato, é uma realidade que envolve a humanidade toda e que, volto a dizer, não precisa nem ser um especialista para constatar o quanto isso, de fato, é verdadeiro e é atual. Segundo, lembremos-nos de que o Papa também é uma figura política de grande influência, inclusive mundial. Lembremos-nos que o pontificado, ele integra dois poderes, o poder temporal e o poder sobrenatural, digamos assim. Ele é, digamos, a figura, o representante de Deus na terra, desde Pedro. Mas é fato também, e isso envolve uma longa trama histórica, de que também o Papa integra um poder político, é um chefe de Estado. E o fato dele ser um chefe de Estado e de ter grande influência no mundo, sua palavra também tem grande peso para o mundo. Então, o Papa Francisco ele fala em defesa da criação, não somente porque ele é um cristão, também por isso, talvez seja esse o ponto de partida do seu posicionamento, mas também porque ele é um chefe de Estado e um nome de grande influência hoje na realidade global, na realidade mundial. Então, quando o Papa fala, mesmo que haja aqueles que discordam do seu ensinamento, de sua fala, mas isso repercute no mundo. Então, por que não, fazendo uso de sua influência, também o Papa não poderia e não deveria se posicionar sobre essas questões, sobre essas matérias? Então, nunca nos esqueçamos disso, né? Terceiro, esse aspecto que eu acabei de citar, faz parte da nossa fé cristã cuidar da criação. Faz parte da nossa fé cristã termos zelo pelas coisas criadas, porque elas vieram de Deus. Elas vieram de Deus. E por causa do nosso seguimento a Cristo, nós devemos também ter sensibilidade com as coisas criadas. Por isso que cada vez mais está entrando na consciência das pessoas o fato de que cuidar do meio ambiente, por exemplo, é um elemento constitutivo da nosso ser cristão. Não é algo desvinculado.
Porque a vivência cristã envolve também a realidade concreta, a vida concreta, não somente o mundo espiritual e sobrenatural, mas também as coisas naturais, as coisas criadas, né? Então é muito importante frisar esses elementos como uma maneira de introduzir essa questão da ecologia à luz da nossa fé cristã. Então isso não está desvinculado da nossa fé. Pelo contrário, isso está intimamente vinculado à nossa profissão de fé, ao fato de nós crermos em Jesus e de seguirmos Jesus. Certo? É recorrente no magistério do Papa Francisco, portanto, o conceito de ecologia integral. Esse adjetivo integral, ele nunca deveria ser separado do termo ecologia. O adjetivo nunca deveria ser separado. Então, para nós, não se trata somente de uma questão de ecologia, mas de uma ecologia integral. Uma das primeiras coisas que já aparece no pontificado, possa ser que João Paulo II também tenha se pronunciado sobre essas matérias, mas, para ser sincero, eu conheço pouco dessa temática no magistério do Papa João Paulo II. Não estou dizendo que não existe. Mas eu creio que seja fundamental um discurso, uma homilia, uma fala de Bento XVI, me parece que ali no início do seu pontificado, onde o Papa Bento XVI falou da necessidade de uma ecologia do homem. E a abordagem dele foi mais ou menos assim, de maneira resumida e simplificada. Ele dizia: do mesmo jeito que nós devemos ter apreço pelas coisas criadas, pelas matas, pelos rios, nos posicionar contra a poluição, o desmatamento, a depredação, né? A caça ilegal, a pesca ilegal. Do mesmo jeito que a gente deve ter esse cuidado com as coisas criadas por parte de Deus, o meio ambiente, a natureza, nós devemos também ter em mente o que ele denominou de ecologia do homem. Porque ele dizia, o homem também está sendo ameaçado. Na ocasião, inclusive, ele falou nessa perspectiva de uma certa filosofia, de uma linha antropológica, de uma linha de concepção de homem, que muitas vezes não levava em conta o seu valor, a sua dignidade, a sua integridade. E ele dizia naquela ocasião que seria preciso também ter uma ecologia do homem, ou seja, uma maneira também de pôr-se em defesa do homem para que este não fosse destruído, o ser humano não fosse destruído. Ali, quando Bento XVI colocou esse conceito de ecologia do homem ou ecologia humana, de certa maneira, Bento XVI já estava dando fundamentos para aquilo que depois será denominado de ecologia integral, porque a ecologia integral ela envolve diversos aspectos, inclusive o ser humano. Então, por exemplo, faz parte do conceito de ecologia integral a defesa da dignidade do homem. Faz parte do conceito de ecologia integral o posicionamento contrário ao aborto, porque se elimina uma vida. Contrário ao suicídio, contrário à eutanásia, dá para entender? Todas aquelas temáticas sobre as quais já conversamos e discorremos aqui na escola. O conceito de ecologia do homem envolveria também esse respeito e essa defesa do ser humano em todas as suas fases, desde como isso é muito recorrente nos textos do magistério, desde a geração, a concepção do ser humano, né? Desde a sua fase embrionária até o seu fim natural. Então, dentro disso já está presente, dentro desse leque já está presente o conceito de ecologia integral. Voltando a Laudato Si, porque eu disse que Bento XVI Cunha provavelmente utiliza esse conceito e ele, de certa maneira, já dá uma certa base teológica para o Papa Francisco depois vir com esse conceito de ecologia integral. Primeiro, o Papa Francisco, na Laudato Si, especialmente no capítulo 3,
eu sugiro que você leia pelo menos algumas partes, alguns parágrafos, ele já situa a crise ecológica como uma crise antropológica. O que é isso? Por trás da questão da destruição do meio ambiente, da poluição, de tudo isso que eu já citei agora há pouco, existe também uma crise do homem. Existe na crise ecológica, existe por trás uma raiz de cunho humano, antropológico. E por que é importante situar isso? Porque se não houver uma mudança no homem, usando um termo bem caro ao cristianismo, se não houver uma conversão no ser humano, resulta em nada a gente ficar falando de resolver questões da crise ecológica. Dá para entender? E aqui eu penso que essa percepção ela é muito rica e vale não somente para quem é cristão, quem é católico, mas vale também para a humanidade inteira. Querendo ou não, por trás de uma crise ecológica existe também uma crise ética, que está para além do fato da pessoa pertencer a uma expressão religiosa ou não. O ser humano precisa passar por uma conversão também. Se for cristão, uma conversão aos moldes do cristianismo, aos moldes do evangelho, da doutrina de Cristo, digamos assim. Se não for cristão, pelo menos aos moldes de uma ética bem fundamentada, bem consistente. Então, a primeira coisa, não adianta a gente ficar simplesmente defendendo bandeiras, simplesmente militando em favor da ecologia, se não houver uma conversão na raiz da crise ecológica, que é a conversão do homem. Uma mudança do coração do homem. Porque, querendo ou não, os excessos e a série de gravidades com que o homem age muitas vezes em relação ao meio ambiente provém do seu coração. Provém da necessidade, de fato, de uma conversão mais profunda para que isso depois repercuta na maneira como ele lida e se posiciona frente às questões ecológicas. Então, a primeira coisa, Papa Francisco, inclusive na Laudato Si, por exemplo, critica a questão do consumismo, do desperdício, do descarte, da cultura do descarte, um termo também muito familiar no seu magistério. Se não houver mudanças dessa natureza, se não acontecerem mudanças assim, é muito improvável que a gente não consiga muitos resultados nas outras questões. Eu fico impressionado como é muito comum isso acontecer. Às vezes eu viajo daqui, por exemplo, para o sertão, são 250 quilômetros de viagem. E quantas vezes eu não presencio, por exemplo, a pessoa está dentro do veículo, utiliza um alimento, por exemplo, e descarta o lixo na pista, que depois vai para as margens da BR, que depois acaba se destinando para outras partes também das matas, das florestas. Um ato tão simples como, por exemplo, recolher um lixo dentro do carro e chegando ao seu destino você descartar de uma maneira correta. Como o ser humano tem dificuldade de apreender novos hábitos e novos valores. Então, só um ato desse já nos diz de fato que só a conscientização não basta, porque para todo lado onde a gente se vira hoje existem propagandas, frases, mecanismos de publicidade, de conscientização acerca da preservação do meio ambiente. Nas escolas já se trabalha isso, a mídia já divulga isso, existem ONGs, existem publicidades aos montes para divulgar isso. Então, falta de informação e de conscientização não é. É preciso que haja, de fato, uma mudança mais profunda, nas raízes, uma mudança no homem, uma mudança ética, antropológica, para que depois também essas outras questões sejam solucionadas. Dentro da ecologia integral, eu citei, pegando Bento XVI, essa questão da defesa do homem. Então, isso aqui é um conceito que a gente nunca deve, volto a dizer,
Quando a gente diz ecologia integral, está em foco também essa questão de defender o homem de ser destruído, defendê-lo na sua dignidade. Antes do Papa discorrer diretamente sobre a ecologia integral, ele faz duas colocações que eu julgo importantíssimas. Primeiro, ele diz, é uma frase que está, se você ler a Laudato Si, frase do tipo, tudo está relacionado, tudo está intimamente relacionado, tudo está interligado. Isso é quase como uma espécie de ladainha dentro do texto da Laudato Si. É o Papa recordando a todo tempo essa dimensão de que nenhum elemento da criação está isolado do outro. A vida de uma tartaruga tem vínculo direto com a vida de um elefante. A qualidade de um rio tem relação direta com a qualidade de uma floresta. A qualidade de uma planta tem vínculo direto com a vida do homem, com o clima, com o que acontece nos mares, nas geleiras, né? Enfim, tudo está intimamente interligado. Então, primeiro a gente precisa ter essa consciência de que há um vínculo, há uma interconexão entre todas as coisas criadas. À luz da nossa fé, nós dizemos que quem fez isso foi Deus, Criador. Portanto, nós devemos entender que este Criador fez questão de fazer todas as coisas intimamente relacionadas, não isoladas. Por isso que uma das coisas que mais está presente hoje nas estruturas humanas, nas empresas, nas associações, se chama sistemas. Assim como no corpo existe sistema nervoso, né? E outros sistemas, hoje em dia também ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de conexões, de codependências para a gente poder ser eficiente em alguma coisa. Isso também já está presente, esse código do interligamento já está presente já nas coisas criadas. Mas a segunda coisa, além de dizer tudo está intimamente relacionado, o Papa Francisco primeiro, que é uma coisa muito interessante, em seguida, melhor dizendo, ele fala do que é, como é que a gente traduz o conceito de ecologia. E ele diz, a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige, está no número 138, e isto exige pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade, com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Tudo isso precisa ser levado em conta dentro da questão ecológica, né? Então, a ecologia estuda as relações entre os organismos. Por isso que nesse mesmo item, no capítulo 4, cujo tema é exatamente uma ecologia integral, já no item 1, no ponto 1, o Papa Francisco discorre sobre a ecologia ambiental, que talvez seja essa a dimensão mais conhecida da gente quando diz ecologia, mas ele fala também de uma ecologia econômica e uma ecologia social. Veja, a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos. Então, existem também organismos vivos dentro da dimensão também econômica e social que nós precisamos levar em consideração. Então, por exemplo, como eu citei agora há pouco, não adianta falar de resolver a crise ecológica sem tocar na dimensão também do consumo, do excesso de consumo, do descarte do lixo. Não tem como. Essas dimensões estão relacionadas. Não tem como falar em solucionar a crise ecológica sem tocar na dimensão econômica, na economia de um país, de uma nação e até na economia global. Essas coisas estão intimamente relacionadas, né? Então, o Papa Francisco ele vai discorrendo
sobre essas questões. No número 139, ele diz: não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise. Vamos juntar crise ambiental e social e vamos transformá-la em crise complexa e única, chamada de socioambiental. Então, não há duas crises. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Então, perceba como o debate ele é muito mais amplo, muito mais profundo do que a gente imagina. E volto a dizer, nos emancipemos desses chavões, simplesmente ironizando o posicionamento do Papa, da Igreja acerca dessas questões e achando que agora a Igreja também se tornou militante em termos de questões ecológicas. Não se trata disso. Se trata, de fato, de uma questão muito mais ampla e a Igreja, na sua sabedoria, ela simplesmente tira o debate somente das questões puramente ambientais e leva o debate, alarga o debate e a discussão para questões muito mais amplas, partindo de um pressuposto antropológico, ético, e depois dizendo não existe só uma crise ambiental, existe também uma crise econômica e social. E elas não estão separadas umas das outras, elas se complementam. Então, tudo isso nós devemos ter em conta se quisermos solucionar essa grave crise em que a humanidade se encontra, que é a crise ecológica no sentido mais abrangente dos termos. Então, questões ligadas ao desenvolvimento dos povos, das pessoas. Uma matéria publicada esta semana que trazia um dado muito bom, digno de louvor, que é a diminuição nos últimos tempos da condição de pobreza e de extrema pobreza. Mais de 1 milhão de pessoas que saem dessa classificação de pobre ou de extremo pobre. Então, aqui, quando, por exemplo, se erradica a pobreza, nós também estamos trabalhando uma questão de ecologia integral. Se o ser humano está tendo uma melhoria na sua qualidade de vida, de sustento, de saúde, de alimentação, de moradia, isso aqui significa dizer que nós estamos avançando em termos de ecologia integral. É claro que para a igreja, para a fé cristã, vale o princípio, não só de pão vive o homem. Então é claro, mas Jesus não disse, a palavra de Jesus é não só, significa dizer que também o homem precisa do pão. Ele não só vive do pão, mas pressupõe também o pão. Então, volto a dizer, o elemento da integração. Eu não posso simplesmente trabalhar pela dimensão espiritual do homem e esquecer a dimensão material e econômica, como eu também não posso simplesmente privilegiar a dimensão social e econômica do homem e esquecer sua dimensão espiritual. O homem não vive somente de pão. Ele vive também a palavra de Deus. Ele é um ser humano que também precisa ser salvo. Ele é um ser humano que vive não somente para este mundo aqui, imanente, mas também para uma dimensão transcendente. Dá para entender? Então, essa questão também está dentro da temática da ecologia integral. A dimensão mesmo do progresso, quando diz assim, uma nação está crescendo no seu progresso econômico, no processo de industrialização, de urbanização, as estradas que estão sendo asfaltadas, tudo isso são questões que estão interligadas. Tudo isso eu não posso desconsiderar nem separar como autônoma. Por isso que a questão econômica também é uma questão muito séria e que faz parte também da ecologia integral, porque
nós não devemos pensar simplesmente no crescimento econômico de uma nação, mas eu preciso levar em consideração que o crescimento econômico não fira outras dimensões, né? Como harmonizar tudo isso? Não fira, por exemplo, o meio ambiente e não fira, por exemplo, a questão do homem, da dignidade do homem. Não crie cada vez mais assimetrias, grandes ricos, grandes riquezas nas mãos de poucos, enquanto que grande pobreza se alastrando e atingindo a muitos. Então, essa questão também está envolvida. E, por fim, o Papa Francisco fala também de uma ecologia cultural, porque ele diz que o patrimônio histórico, artístico, cultural da humanidade, de uma nação, também muitas vezes se apresenta ameaçado. Olha que beleza. Então, eu me interesso e devo cuidar também do patrimônio, da riqueza cultural do nosso planeta, do nosso país. Isso aqui também está dentro de uma ecologia integral. Percebe? Então, dentro do conceito de ecologia integral está inclusa a dimensão do homem, uma ecologia do homem, a dimensão ambiental, que é a mais fácil da gente entender, a dimensão cultural, a dimensão econômica e a dimensão, deixa eu pegar aqui, social. Então, tudo isso, todas essas dimensões, essas sub-áreas, digamos assim, podem ser inclusas dentro do conceito de ecologia integral, né? Então, eu falei para você da Laudato Si, lançada em 2015, e da recente Laudato Deum, de outubro de 2023, bem pertinho de nós, né? Há pouco tempo. São dois textos que valeriam a pena serem lidos, refletidos, né? Para que a gente tenha pelo menos uma noção, uma pequena noção, proporção, do quanto que isso é realmente uma questão urgente, séria, que não somente ameaça o planeta, mas eu diria ameaça o próprio dom de Deus, que é a sua obra criada. Então, paremos de dizer que ecologia não tem vínculo nenhum com a fé. E paremos de também limitar o conceito de ecologia somente à dimensão ambiental e trabalhemos a partir de então, né? Tanto na maneira de falar, na catequese, como também na compreensão, né? No paradigma mental, compreendamos que quando falamos de ecologia integral, nós estamos falando de algo muito mais amplo do que simplesmente restringi-la ao campo ambiental. Então, era sobre isso que eu gostaria de expor muito brevemente para você e sugerir, pelo menos a nível do magistério, pelo menos os dois textos, a encíclica Laudato Si e a exortação apostólica Laudato Deum, para que a gente tome pelo menos noção da proporção do perigo, da ameaça que nós vivemos enquanto humanidade. E como cristãos, nós temos responsabilidade direta com isso. Muito bem, vamos terminar esse ensino, mais uma vez, recorrendo-nos à Virgem Maria, ela que é a mãe do Verbo, a mãe do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, a mãe do Jesus que também cuidou também da criação, né? Do Jesus que teve também cuidado com as obras criadas do seu Pai. E a Virgem Maria rogue por nós e nos ajude também a sermos zelosos, cuidadosos com toda a obra criada e que ela também nos ajude a aprendermos esse novo conceito de uma ecologia ampla, profunda, abrangente, que nós definimos como ecologia integral. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,